Boa noite, irmãos, graças a paz. Estou só abrindo aqui para pegar um pequeno resuminho. O pastor Roberto pediu para eu trazer hoje uma reflexão, neste que é o último domingo, né, do ano de 2020. Um ano que foi muito atípico, né? Acho que para todos nós, para a humanidade inteira. Uma pandemia como essa só foi vista cerca de 100 anos atrás, então não é algo que todo mundo vive todo dia, né? E eu queria começar a nossa reflexão, ela não vai ser muito longa, fazendo uma pequena reflexão sobre esse momento que nós passamos, sobre esse ano, né, que está chegando ao fim. Todo ano, quando o ano vai se findando, né, vai chegando esse período de Réveillon, em que as pessoas comemoram a chegada de um novo ano, esse também é um tempo de reflexão, em que as pessoas param, né, em suas casas. Quem continua trabalhando diminui um pouco o ritmo de trabalho, o tempo dedicado ao trabalho, se dedica mais à sua família. Alguns conseguem passar um tempo de férias, né, ou um feriado prolongado. Alguns conseguem férias mesmo. Outros viajam, outros ficam mais próximos de suas famílias. E sempre que acontece isso, essa reflexão é tanto para o que já passou, a gente faz uma revisão do que se passou ao longo dos últimos 365 dias e começa a planejar ali o próximo ano que virá. É engraçado porque, em tese, o dia 1º de janeiro é como o dia 31 de dezembro, não muda nada, é um dia de 24 horas, né? Mas essa noção de tempo em que Deus nos criou e que destinou para nós, ela realmente nos dá essa oportunidade de pararmos alguns momentos para refletirmos a respeito de como está a nossa vida. E se a gente parar para pensar como foi 2020, como Letícia mesmo já falou aqui, foi um ano muito difícil, desafiador. Pandemia, mortes, doenças. Quando não era o coronavírus, mas pessoas também foram acometidas por outras enfermidades ao redor do mundo. Sofrimento, perdas financeiras, de emprego, né, do sustento de famílias, em muitos lugares do mundo. Aqui na igreja passamos 5 meses sem cultos presenciais, nenhum. Também tem a saudade dos parentes, que a gente não vê há muito tempo. Eu mesmo já estou há quase um ano sem ver minha avó, sem dar um abraço nela. E eu parei para pensar nisso hoje, bateu uma saudade grande, né? E uma coisa interessante é que em 2019 parece que também não foi um ano muito bom. Eu lembro que no ano passado as pessoas estavam dizendo: "Oh, esse ano foi horrível. Eu tô doido é que chegue 2020. 2020 é que vai ser um ano bom", né? A gente sempre fica criando essa expectativa. E 2019, pessoal, quem acredita, fez muitas vezes simpatia, né, para ver se dava certo, mas não ia dar e realmente não deu. Agora estão revisando aí para ver se sai alguma coisa. Mas de fato, sempre a gente cria uma expectativa de que as coisas venham a melhorar. Em 2019 para 2020 não foi assim, né? Em 2019 as pessoas diziam que ia ser que era um ano ruim. Em 2020 parece que superou. Nisso tudo, nessa confusão toda, algumas pessoas podem se perguntar: e onde é que está Deus nisso tudo? Onde está o Criador de todas as coisas, que os crentes, né, que aqueles que confessam o seu nome, que os discípulos de Jesus dizem que existe? Onde está esse Deus? Existe algo a se agradecer desse ano que passou? Existe algo que foi útil e que foi bom? O alerta que a palavra de Deus nos traz hoje à noite, que nós vamos estudar aqui, é que ser grato é uma atitude do crente em todo tempo e em toda circunstância. E o objetivo do nosso estudo hoje vai ser avaliar o que a Bíblia fala sobre gratidão. Como é essa gratidão? É ser grato
nos momentos bons, mas também nos ruins? Como é que funciona isso? Então, nós vamos ler, para aprender um pouco sobre isso, nós vamos ler a carta de Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Fica lá no Novo Testamento, né? Depois de Colossenses. Se você achou Colossenses aí, está um pouquinho depois. Nós vamos então começar esse momento aqui, primeiro fazendo uma pequena explanação sobre essa carta. Quem eram os Tessalonicenses, né? Tessalônica é uma cidade que fica lá na Grécia e que existe até hoje. Ela tem mais de 2000 anos. Já existia quando Jesus nasceu e até hoje ela existe, mas hoje é mais conhecida como Salônica. Nessa época também podia ser chamada de Salônica. Na época em que Paulo visitou aqui, ele estava na sua segunda viagem missionária, e essa cidade era a mais importante da região da Macedônia, e tinha cerca de 200 mil habitantes, segundo o pessoal, os pesquisadores, né, os historiadores. Se a gente pensar em 200 mil habitantes, é mais ou menos o tamanho de Parnamirim hoje, certo? E hoje é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Ou seja, é como se fosse a região metropolitana de Natal. Só para ter uma dimensão, né, de quantidade de pessoas. E até hoje continua sendo a principal região, a principal cidade lá da região da Macedônia. Então, qual é o contexto dessa carta aqui? O capítulo 17, nós não vamos ler, mas se vocês quiserem ler, o capítulo 17 do livro de Atos conta a história de Paulo na sua segunda viagem missionária, chegando até essa cidade de Tessalônica. Ele estava fazendo uma viagem missionária justamente para pregar o evangelho àquelas cidades, né, gentias, em que ainda não havia a pregação da palavra de Deus. Então Paulo e seus companheiros de viagem chegam até Tessalônica, e o capítulo 17 de Atos conta que Paulo passou ali 3 semanas, 3 sábados, indo até a sinagoga. A sinagoga eram os locais em que os judeus se reuniam na cidade. Todas as cidades, cada cidade tinha uma sinagoga, né, um local de reunião dos judeus. E então Paulo ia até lá para falar sobre Jesus Cristo, sobre como Jesus era aquele Messias prometido desde o Velho Testamento. Era aquele Messias prometido por Deus a Abraão, que viria e aos seus descendentes, que viria à terra para salvar o povo judeu e a humanidade dos pecados que vem na nossa descendência aí desde Abraão, né? Então Paulo ia discutindo com eles, a Bíblia diz muitas vezes contendia, né? Era quase uma disputa ali teológica, discutindo com eles, mostrando para eles que Jesus era o Cristo. E nesse contexto, o capítulo 3 aí diz que ele passou 3 sábados indo à sinagoga. Algumas pessoas creram. Então os estudiosos acreditam que ele passou ali cerca de 1 mês a 2 meses na cidade, pregando o evangelho para essas pessoas. Algumas pessoas se achegaram a ele para ouvir do evangelho, mas isso causou uma revolta grande dos judeus que não aceitavam a palavra do Jesus, né? Então os judeus se reuniram, foram até a casa onde ele estava hospedado, não acharam ele, levaram o dono da casa dizendo: chegou aqui na cidade esse povo que está transtornando o mundo, está transtornando o mundo, dizendo que existe um novo rei, e o nosso rei só é César, né? Então eles diziam isso para os romanos tomarem uma atitude. E aí acabou que, como eles não encontraram Paulo, ficou por isso mesmo. O dono da casa ali apenas fez deu uma declaração lá, eles questionaram algumas coisas para ele, ele disse, mas aí não encontraram Paulo. E aí, nesse curto período, Paulo tinha pregado algumas coisas, mas foi obrigado a fugir da cidade. E continuou a viagem missionária dele, ele foi em seguida para Bereia. Mas o que acontece? Paulo ele tinha uma preocupação, porque ele passou muito pouco tempo com esses irmãos, então ele não teve tempo de fazer um discipulado mais profundo a respeito do evangelho. E é por isso que ele escreve essa carta, mas ele já escreve um tempo depois, porque ele continua a viagem, e aí ele manda Timóteo de volta a Tessalônica. E aí o relatório que ele recebe tempos depois de Timóteo, quando Timóteo vai, passa um tempo com esses irmãos,
passa um tempo ali pregando também, ensinando, ele volta e ele diz, olha Paulo, esses irmãos estão firmados na palavra. Esses irmãos, eles realmente compreenderam quem é Jesus Cristo, que ele é Deus, que ele veio para salvar a todos, os homens, todos aqueles que nele creem. E por isso, Paulo ele escreve essa carta aqui para fortalecer esses irmãos, encorajá-los na fé e dizer, e vou ler só aqui no capítulo 1, ele diz assim, ó, no versículo 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, e da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu só li aí o versículo 2 e o 3, né? Mas mostrando a felicidade de Paulo em encontrar, em saber que esses irmãos estavam operosos na fé, e que eles tinham fé no Senhor Jesus, de que eles tinham amor nas suas obras, e tinham esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Então agora nós vamos lá para o capítulo em que nós vamos nos focar, que é o capítulo 5. E especificamente nesse capítulo eu vou me restringir a um versículo apenas hoje. Mas a gente vai ler do versículo 1 até o 22. Vamos tentar fazer uma leitura rápida aqui. E a gente vai se focar mais no versículo 18. Mas aqui eu estou fazendo toda essa contextualização para mostrar que esses eram irmãos que eles estavam ali nesse momento enfrentando também situações difíceis como nós vivemos hoje. Não, eles não viviam um tempo de pandemia, eles não viviam um tempo de doença, mas eles viviam um momento de perseguição pela fé que eles confessavam Jesus Cristo. Tinham risco ali de perder seus empregos, de perder seus trabalhos por causa disso, mas eles tinham esperança na volta de Cristo, e é sobre isso que Paulo vai falar. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, e para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Nós lemos aqui, eu fiz uma leitura maior, mas para mostrar que Paulo estava falando para eles da esperança do retorno de Jesus Cristo, e em seguida ele começa a dar para aqueles irmãos novos na fé, pequenos ensinos, vamos dizer assim, básicos da vida cristã, né? Da vida cotidiana cristã, do relacionamento deles uns
para com os outros e também do relacionamento deles para com Deus. Quando a gente fala aqui do exortar, né, do admoestar, a gente está falando do relacionamento aqui interpessoal, né, entre os irmãos. Mas quando estamos falando aqui do orar sem cessar, e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, e não apagueis o Espírito, aqui quer dizer, o apagueis o Espírito, não esteja em pecado, para que o Espírito de Deus não esteja entristecido, né? Mas vivam em Espírito, né? Esse aqui é o sentido. Então, aqui é um relacionamento do homem com Deus. E dentro desses pontos aqui que ele cita, do relacionamento do homem com Deus, ele está dizendo aqui, regozijai-vos sempre, ou seja, estejam sempre alegres. Eles estavam enfrentando batalhas aqui, certo, irmãos? Mas Paulo está dizendo, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e por fim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E esse é o ponto central hoje em que nós vamos refletir. Em tudo dai graças. E aqui eu dividi em alguns pontos. Primeiro a gente precisa pensar o que é esse em tudo dai graças. O que é dar graças, né? A palavra Gente, eu não estudo grego, sabe? Eu não conheço grego. Não sei se aqui alguém conhece. Eu não vou nem dizer a palavra. Mas a palavra que as pessoas dizem que está usada aqui, no original, ela era usada naquela região como uma forma realmente de dizer o nosso obrigado. Mas você já parou para pensar no que significa o obrigado? Obrigado, né? Alguém lhe presta um favor e você está dizendo assim, eu estou obrigado a lhe retribuir, eu estou obrigado a fazer algo por você porque você fez algo muito precioso para mim, né? É mais ou menos isso que está dizendo, né? E dar graças é mais ou menos dizer isso. É você, seja particularmente, sozinho, falando com Deus, ou publicamente falar, mas você reconhecer algo que Deus fez por você e algo por qual você se sente vamos dizer assim, não que você vá pagar esse bem, porque você não tem como pagar, mas você se sente impulsionado a fazer algo em troca, porque foi algo muito precioso para você. Então, em particular ou em público, dar graças a Deus significa reconhecer algo que Deus fez por você. Segundo ponto que eu queria trazer essa noite. Primeiro, a gente pensou aqui no significado. E segundo, vamos analisar o texto aqui. O verbo que ele é utilizado aqui, ele está no imperativo. O que significa? É uma ordem. É uma ordem. E vindo aqui de Paulo, que era um apóstolo, é uma ordem que serve para a igreja e para nós hoje em dia, viu? Porque Paulo, inspirado por Deus, está dizendo a esses irmãos, vamos dizer assim, complementando, não é a lei, aqui não estamos falando da lei que Deus deu a Moisés, né? Lá no Velho Testamento, mas aqui é uma ordenança que Deus está dando à sua igreja, formada ali no Novo Testamento. Sejam gratos, regozijai-vos, estejam alegres, e em tudo estejam gratos. E essa ordem, quando é dada uma ordem, o que é que ela se espera em troca? Uma obediência, né? Então, está dada aqui uma ordem de uma autoridade, de um apóstolo, lá a igreja de Cristo, apóstolos de Cristo, né? Apóstolo significa enviado. Então era um enviado de Cristo aqui, um apóstolo, dizendo à sua igreja, enviando à igreja uma mensagem, e essa mensagem é: regozijai-vos, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Isso é uma ordem, Deus espera de nós uma obediência. E por que essa ordem? Porque se a gente parar para pensar, todo cristão, ele tem muitos motivos para agradecer a Deus. Todo cristão que conhece verdadeiramente a mensagem da cruz, independentemente da circunstância que ele viva, ele tem motivos para agradecer a Deus. E existia razão para essa ordem estar na Bíblia, já que é algo para ser natural?
é que enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, irmãos, nós temos uma tendência do pecado, uma tendência ao esquecimento, uma tendência a vivermos como o povo judeu que lá no deserto, né, saindo do Egito, viu todos os milagres de Deus, viu Deus numa coluna de fogo, viu Deus numa fumaça, numa nuvem, viu Deus abrindo o mar vermelho, viu toda a provisão e salvação de Deus ali para aquele povo. E mesmo assim murmurou. Ah, porque aqui não tem carne, lá no Egito tinha. Ah, porque aqui o Moisés trouxe a gente para morrer porque aqui não tem água. Não tem água boa. E Deus provendo ali, e eles murmurando, né? Então essa é uma tendência da humanidade, essa é a tendência do nosso coração pecaminoso. E é por isso que Deus faz questão de colocar em sua palavra essa ordenança. Porque estando na palavra dele, nós temos que fazer com a palavra de Deus, sempre estar trazendo a memória, né? E ao trazer a memória, nós vamos buscando aplicar isso na nossa vida. Então, primeiro nós vemos o significado, depois percebemos que é uma ordem e o motivo dessa ordem. E quais seriam os motivos para agradecer a Deus? Esses que a gente às vezes esquece, teme esquecer. Eu trouxe uns aqui, mas vou citar, se alguém não citar, mas eu queria que algum irmão aí de repente falasse. Um motivo para agradecer a Deus. A salvação em Cristo Jesus. Daliane disse aqui. Mais algum irmão quer dizer algum? Só mais um, por favor, para ajudar. Oi? São muitos, né, irmão? Eu trouxe aqui uma listinha. Um está lá no Salmo 136, diz assim, ó. Rendei graças ao Senhor, ó, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Esse é o motivo para dar graças a Deus. O segundo ponto aqui que eu trouxe. Nós devemos agradecer a Deus porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Ele está no controle de todas as coisas. Nós podemos dizer, te agradeço, Deus, porque tudo que vivemos coopera para aqueles que te amam. É verdade? Está na Escritura? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos agradecer a Deus porque Ele faz com que até as coisas mais contribuam para o nosso bem. Nós podemos agradecer a Deus porque Ele guarda e sustém os seus. É promessa dEle. Nós podemos agradecer a Deus porque Ele diz que não nos abandona, ainda como diz lá no Salmo 23, a gente esteja no vale da sombra da morte. Ele está conosco. Nós podemos agradecer a Deus porque mesmo em meio às trevas, nós temos a esperança da luz divina, que é Cristo. Nós temos motivos, às vezes nós esquecemos deles, mas nós temos motivos para ser gratos. Mas quando ser gratos? Só nos momentos bons? Só quando essas coisas estão na nossa memória? E aí o versículo diz, em tudo dai graças. E esse em tudo pode ter dois significados. O primeiro é em todo tempo, em toda ocasião. E o segundo seria em todas as situações, independentemente do que você esteja vivendo e se as coisas estão boas ou ruins. Mas alguém pode questionar, mas espera aí, quer dizer que se eu estou passando por uma tribulação na minha casa, se eu tenho um sobrinho, um familiar que está doente, beirando a morte, eu tenho que ser grato a Deus por isso? Eu tenho que ser grato a Deus porque eu perdi meu emprego? Não é necessariamente isso. A Bíblia não nos ensina dessa forma em nenhum trecho dela. Ela nos diz que nós devemos ser gratos pelas coisas ruins e pelas tribulações que acontecem conosco. Mas o que a Bíblia nos revela neste momento aqui e nessa situação que esses irmãos viviam é que nós devemos, mesmo em meio a essas situações, lembrarmos as bênçãos de Deus dentro delas. No momento desse, como o coronavírus, eu estava conversando com Letícia um dia desse, lá em casa. A gente fala, olha, o ano foi ruim, o ano foi terrível, mas a gente parou para pensar no nosso lar, nas coisas que Deus tinha feito na nossa casa. E a gente falou, poxa, como foi um ano bom?
como foi um ano que Deus nos uniu mais, né? Foi nosso primeiro ano de casados. E aí a gente fez tantas coisas juntos, mesmo sem poder sair tanto de casa, mas a gente aprendeu tanta coisa, até adquiriu bens, né? Numa situação em que muitas pessoas estavam assim, desempregadas, né? Foi um ano em que a igreja podia também ajudar outras pessoas. Foi um ano em que a gente trabalhou de uma forma diferente na obra do Senhor, né? Gravando vídeo, filmando para a igreja, né? Então, foi um ano de muitas bênçãos. Foi um ano de dificuldades? Foi, com certeza. Mas é isso, em meio às dificuldades, nós podemos trazer à memória as bênçãos do Senhor. Em meio à dificuldade de um irmão que estava desempregado de repente ou perdeu o emprego, ele pode perceber que não faltou pão. Pelo menos aqui na igreja, alguém morreu de fome esse mês, esse ano? Que a gente tenha conhecimento, não. Deus prometeu o pão de cada dia, ele não prometeu, às vezes, o pudim, né? A sobremesa. Mas, mesmo em meio às dificuldades, ele tem provido o alimento. Seja aquele que está desempregado, talvez falou assim, poxa, eu não pude comprar, mas um irmão chegou e ajudou de repente, né? Ou então recebeu um auxílio do governo. De alguma forma, Deus tem nos sustentado como Ele prometeu. E é por isso que nós devemos ser gratos. Mesmo nas dificuldades mais complexas. Uma pessoa que está na UTI, às vezes pode pensar, poxa, estou aqui nessa situação. Mas um crente no Senhor Jesus, ele tem o consolo, porque ele sabe que Deus está com ele em todas as situações. E até no vale da sombra da morte, né? Como já citei, está dito lá no Salmo 23. Eu queria trazer à memória dos irmãos uma história que está lá no Velho Testamento e que é uma situação parecida com essa. A história de José. A história muito famosa, né? Vou citar aqui rapidamente, mas José era o filho preferido de Jacó, vamos dizer assim, e isso causava inveja dos irmãos dele. E o que é que os irmãos dele fazem certa vez? Vendem ele como escravo para o Egito. Dizem para o pai que ele foi morto por um animal selvagem. Apresentam lá uma roupa suja de sangue e dizem, olha, seu filho morreu. E aí José é vendido para o Egito, vai trabalhar na casa de um homem como escravo, começa a se dar bem nessa casa, ser o chefe ali, o líder entre os servos. E o que acontece? É tentado pela mulher daquele homem, não cede à tentação, mas ela faz uma falsa acusação contra ele e ele é preso. E aí ele passa ali um bom tempo preso e Deus, mais uma vez, o tira da prisão e agora ele se torna o segundo no Egito, depois de Faraó, ao interpretar o sonho do Faraó, né? Fazendo um resumo aqui. E lá em Gênesis, no capítulo 45, nós vemos um momento em que José reencontra os irmãos dele. Há um momento, um tempo de fome, né, na terra, e os irmãos de José vão até o Egito para tentar comprar comida ali, negociar. E José, de repente, está ali diante dos seus irmãos. E o que é que os irmãos fariam diante dessa situação, hein? Porque eu falava, ei, vocês vão morrer de fome, viu? Talvez. Vocês me mataram, vocês me venderam, disseram para meu pai que eu morri. Olha o que vocês fizeram comigo. José tinha todos os motivos para se lamentar, para se lastimar, para fazer o mal aos seus irmãos, porque ele tinha ali um poder dado pelo próprio faraó para ser o segundo no Egito. E olha o que José diz. Ele apresentaria uma gratidão ao Senhor. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele... Não, desculpe, eu vou ler aqui a partir do 4. Capítulo 45 de Gênesis, a partir do 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita.
Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José estava reconhecendo aqui, diante dos irmãos que tinham feito mal a ele, que aquele mal que eles tinham feito era uma providência divina. Ele estava sendo grato a Deus aqui por ter sido vendido como escravo, porque isso acabou sendo um livramento para o povo de Deus, para a descendência de Jacó, né? Então, veja que atitude. Não é que José não sofreu, não é que ele não passou por situações difíceis e humilhantes, mas ele reconhecia, mesmo em meio às dificuldades, o livramento de Deus na sua vida e na vida da sua família, inclusive naqueles que tinham feito mal a ele. Isso não quer dizer, irmãos, que nós devemos também nos acomodar nos momentos de tristeza. A palavra nos orienta, e já estudamos aqui em diversas ocasiões, a importância de orar, né? Suplicarmos a Deus uns pelos outros, pela saúde, pela questão financeira, pelo sustento do nosso lar, né? Pela cura de quem esteja enfermo, por salvação daquele nosso parente que ainda não aceitou Jesus Cristo. Nós devemos orar pela nossa nação, pela situação econômica, pela questão social, por aqueles que são oprimidos, né? Nós devemos orar por essas coisas. Mas, mesmo em meio às dificuldades deste mundo, e olha, as dificuldades vão existir até a volta de Cristo, em meio a esse mundo, a esse caos, aos problemas que existem, nós devemos continuar confiando no Senhor e sendo gratos a Ele por essas coisas que Ele nos tem dado, pela salvação, pela provisão, né? Pelos livramentos em meio a todos esses problemas. O quinto ponto que eu quero trazer aqui é que a gente já viu que nós devemos dar graças, e nós vemos o que é dar graças. Nós vimos que tem que ser em tudo, em todo tempo, né, em toda circunstância. E aqui ele diz logo em seguida, porque esta é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, os teólogos, eles dividem, quando vão discutir a vontade de Deus, em dois pontos. Primeiro, aquela vontade de Deus quando a gente pensa no que Deus quer para a minha vida. Com quem eu vou casar? Quantos filhos eu vou ter? No que eu vou trabalhar? Onde eu vou servir a Deus na igreja? São coisas que não estão reveladas nas Escrituras e que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes a gente quer o livro completo da nossa vida. A gente não vai ter, por enquanto. Mas são coisas que Deus vai nos revelando individualmente. Mas nós temos uma vontade de Deus aqui, e a vontade, que podemos dizer assim, que é a mais comum nas Escrituras, que é a vontade revelada. É aquilo que Deus nos mostra através de sua palavra, que Ele quer que o seu povo faça, né? A lei de Moisés era a vontade de Deus revelada de como Ele queria que o povo judeu, hebreu, agisse, vivesse na terra. Nós temos a vontade revelada de Deus de como Ele quer que sua igreja viva na terra. Essa aqui é uma revelação, né, que a gente está lendo em Tessalonicenses. Nós temos uma revelação de que Deus quer a santidade do seu povo. Então essa é a vontade revelada do Senhor. E aqui Paulo está dizendo justamente isso. Esta é uma vontade revelada do Senhor para vocês. Uma vez que é revelada, não tem nem como fugir. Não tem nem como dizer eu não sabia. Porque ela está revelada. E logo em seguida ele diz assim, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse em Cristo Jesus pode ter alguns significados, mas o que eu acho que mais se encaixa aqui é de que
nós só podemos dar graças a Deus e reconhecer suas bênçãos quando nós estamos em Cristo. Vamos ver Romanos 1. Vou pedir para os irmãos abrirem. Romanos 1, 21. Que também foi escrito por Paulo, né? Claro, uma revelação inspirada por Deus. Em Romanos 1, Paulo está falando da degradação moral do homem por causa do pecado. Ele está falando da situação do homem distante de Deus, e que mesmo distante, e mesmo aquele que não conhece a palavra de Deus, ele é indesculpável porque ele tem a revelação da natureza. Ele mostra que Deus se revelou através de sua própria criação. E ele diz no versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, aqui ele está mostrando a situação do homem depravado, do homem morto em seus delitos e pecados, e ele está mostrando, olha, esses homens que têm a revelação da natureza, eles estão numa situação completamente distante do Senhor, eles estão em pecado total, e mesmo diante da revelação da natureza, da criação divina, eles se distanciam do Senhor, eles não querem a Deus, eles não glorificam a Deus, eles não dão graças. Nós, se não estivermos em Cristo, se não conhecemos a Jesus Cristo, se não somos salvos e redimidos pelo seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz, nós não temos condições, nós mesmos, de reconhecer a Deus como provedor de todas as bênçãos. Nós não temos como reconhecer a Deus como o provedor da salvação em Cristo Jesus. Então, essa ordenança aqui, que Paulo está dando aos Tessalonicenses, ela é uma ordenança, mas ela é uma ordenança explícita àqueles que confessam ao Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, àqueles que são salvos pelo Senhor Jesus, porque aqueles que não são incapazes de reconhecer e dar graças a Deus. A gente pode até dizer aí, alguém diz assim, dou graças a Deus, tal, mas às vezes não tem o conhecimento, não sabe nem o que está falando, né? Só tem o pleno conhecimento da salvação divina quem realmente é salvo. E é por isso que a gente deve pedir sempre que Deus toque os corações dos homens, para que eles reconheçam ao Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Que o Espírito Santo de Deus transforme os corações, para que eles sejam moldados, sejam redimidos, né, pelo Santo Espírito. Quem não tem convicção das promessas divinas, da salvação providenciada em Cristo, do seu poder, da sua divindade, não tem esse tipo de gratidão que Paulo está falando aqui. Irmãos, para concluir nossa breve reflexão, a gente também tem que pensar, porque assim a vida cristã, ela é uma vida de dicotomia. Ou você segue a Deus, a Bíblia nos revela, ou você está escravo do pecado. A gente não tem a outra alternativa, né? Então, quando o Senhor fala das ordenanças e nos mostra modos de agir, Ele também nos mostra o oposto. Se Deus está falando aqui que a vontade de Deus é que a gente possa ter uma vida de sempre estar dando graças ao Pai, qual seria o oposto? O oposto, eu trouxe alguns pontos aqui que a gente pode citar. Incredulidade. Como a gente viu aqui, só pode ser grato aquele que confia no Senhor Jesus, né? Na sua salvação e na sua volta. Na sua volta futura. A falta de gratidão resulta em murmuração, como eu citei lá no povo do deserto. Um povo que murmurava, reclamava. Letícia às vezes me corrige, porque às vezes, não é sempre não, mas de vez em quando eu gosto de murmurar, sabe?
Aí a Letícia fica me corrigindo. E é verdade mesmo. Eu digo que jornalista gosta muito de reclamar. E às vezes eu começo a reclamar de coisa que eu nem devia estar reclamando. Mas a gente deve estar atento a isso. A gratidão, ela substitui no nosso coração um sentimento de cobiça, de inveja. Porque quando nós somos gratos a Deus, nós ali temos paz, né? Com o que Ele nos tem dado. Então, irmãos, que possamos ser gratos a Deus por esse ano que passou. Que possamos ser gratos a Ele, porque mesmo em meio a todas as tribulações, em meio às dificuldades, em meio a um mundo que está com medo, vive com medo hoje, nós não precisamos estar com medo, porque nós sabemos em quem cremos. Nós, claro, devemos nos preservar, né, diante dessa doença, mas o crente, ele sabe que nossa vida não se limita a esta terra. Ele sabe que Deus está com ele em todas as situações, que Deus está provendo todas as nossas necessidades, como ele prometeu lá no Sermão do Monte, né? Que se até os lírios do campo não trabalham, né, e se vestem melhor do que Salomão, porque nós devemos estar preocupados. Então, é isso, que possamos estar sendo gratos a Deus por esse ano que passou, pelos seus livramentos, pela salvação em Cristo Jesus, que possamos estar vivendo de forma alegre, né? Demonstrando a esse mundo que temos uma esperança. E essa esperança é em Cristo Jesus, na sua volta. E quando nós temos essa esperança, teremos momentos de tribulação, de sofrimento, mas sabemos que não está limitado a isso e por isso não vivemos presos, aprisionados a esse sofrimento e essas tribulações. Amém? Então, vamos orar agora. E também no próximo ano, né, a gente possa ter um ano em que a gente murmure menos, reclame menos e possa ser mais grato a Deus. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse momento aqui que temos em Tua presença, Tua igreja reunida. Somos gratos pela Tua palavra que nos traz ensinamento, que nos traz a memória, Pai, a necessidade de sermos gratos ao Senhor por todas as Tuas bênçãos. Somos gratos, Pai, porque não merecemos nada do que o Senhor nos tem dado. Tudo, Pai, é fruto da Tua graça e da Tua misericórdia. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor provê a salvação do homem, Senhor, por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário, morto em sacrifício, Pai, puro, santo, para redimir pecadores, Pai. Não há gratidão, não há obra que possamos fazer que possa pagar, Pai, este preço. Mas em troca, Pai, só podemos entregar nossas vidas a Ti e buscar viver, Senhor, nesta terra de forma a Te agradar. Que o Senhor também nos ajude, que Teu Santo Espírito possa mover em nossos corações, Pai, para que possamos viver sempre de forma alegre, sempre em espírito de oração, Senhor, e sendo gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que irá fazer. Somos gratos também por Tuas promessas reveladas nas Escrituras, Senhor, pela promessa da volta de Cristo Jesus, pois sabemos que se elas foram prometidas por Ti, Pai, elas serão cumpridas. Temos essa fé e Te pedimos, Pai, que o Senhor venha fortalecer a fé de cada irmão aqui nesta noite, também aquele que porventura esteja assistindo de sua casa. Que o Senhor venha fortalecer nossa fé, Senhor, venha fortalecer nosso amor na Tua obra e nossa esperança na Tua volta, Senhor, na Tua vinda. Em nome de Jesus oramos, pedimos pelo restante dessa noite aqui. Amém.